Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o 23. E Jesus está ali, Cesareia de Filipe. Agora está se aproximando o tempo da sua entrega e, por fim, a morte dele. E ao terceiro dia, a ressurreição. Por isso que ele falou aqui. Então Jesus faz uma avaliação. Diante de tantas coisas que ele já havia feito, ele pergunta agora para os apóstolos: o que é que eles estão dizendo? O que é que as pessoas estão dizendo de mim? Será que eles compreenderam quem sou eu? E aí percebe-se que no meio da multidão, das pessoas que estavam ali, que os apóstolos perceberam, havia muita divergência. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é algum dos profetas. As pessoas ainda não tinham entendido. Mas uma vez que Jesus, na avaliação, viu que havia essa confusão, o povo não tinha entendido, agora ele se volta para os apóstolos. E qual é a resposta que os apóstolos devem dar? Será que entre os apóstolos havia confusão também? Aí aqui vai dizer que Pedro falou em nome de todos. Depois que Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é o reconhecimento. Todos nós precisamos chegar a esse conhecimento. Jesus é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus. Quando nós chegamos a essa conclusão, a consequência disso é o abandono dos falsos deuses e das falsas religiões.
Quando uma pessoa, eu repito, ela reconhece que Jesus é Deus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, que Ele veio do céu, que Ele deu a vida por nós e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que vem como consequência é o abandono de qualquer tipo de religião. Se você vê uma pessoa que ela ainda não conheceu Jesus como Senhor, ela está ainda no paganismo. Quando ela reconhece que Jesus é o Senhor, ela é batizada e no batismo ela reconhece que Jesus é o Senhor e aí se faz a renúncia a Satanás, autor de todo pecado, a renúncia às falsas religiões. Quantas falsas religiões existentes aqui no Brasil? Quantas? Então essas pessoas, elas abandonam, porque elas reconhecem que elas estão na idolatria, elas reconhecem que elas estão seguindo um Deus falso, não o Deus revelado, esse Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então elas abandonam e passam a seguir nosso Senhor. Este segmento dessas pessoas que são batizadas, que abandonam as falsas religiões, e aqui, meus irmãos, nós já passamos a entender essa questão que muitos ficam dizendo que todas as religiões levam a Deus, é mentira. As outras religiões levam ao Deus falso. A religião católica leva ao Deus verdadeiro. É por isso que no Evangelho, Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Deus, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, agora veja o que é que ele vai dizer, e sobre esta pedra, que é Pedro, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la, porque o poder do inferno está nas falsas religiões. Porque o que é que Satanás quer? Ele quer nos tirar do verdadeiro caminho. Então ele é um imitador. Ele imita o que Deus faz. Então, os seguidores de Jesus, quando eles são batizados, essas pessoas são batizadas, eles são convocados. Essa palavra convocação é que vem a palavra eclésia, que é igreja. Então, quando Jesus fala sobre esta igreja, ele está falando que é essas pessoas que o reconheceram como Senhor, que se batizaram e agora o segue. O segue participando vivendo os sacramentos, participando do sacrifício da Santa Missa, aguardando a sua segunda vinda, ou se ele não vier, nós iremos ao encontro dele. São aqueles que irão participar do céu um dia, porque agora eles encontraram o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que não estão neste caminho, eles estão na falsa religião, porque eles ainda não se encontraram com o Senhor. Então é por isso que Jesus está falando a minha igreja, a igreja de nosso Senhor. A verdadeira religião está fundamentada em Cristo pelos apóstolos. Por isso que nós falamos que nós somos católicos, igreja católica, a única igreja, que é católica porque ela é universal, está em todos os lugares, e é apostólica porque ela foi se formando com a pregação dos apóstolos, que nós damos o nome também de sucessão apostólica, que começou lá com Jesus, Pedro, e vem até hoje ao Papa atual, que é o Papa Leão XIV. Essa é a igreja de Cristo.
É aqui que está o fundamento. Mas isso só acontece quando a pessoa reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós chegamos à verdadeira religião. É por meio de Jesus que nós encontramos a salvação. Você entendeu isso? Então, enquanto a pessoa não se encontrar com Jesus e crer nos ensinamentos de Jesus e pertencer a essa igreja, que é essa convocação daqueles que são os fiéis, seguidores dele, enquanto as pessoas não forem batizadas, elas estão no caminho errado, elas estão no erro. Por isso a necessidade de se encontrar com Jesus. A evangelização, ela tem por fim isso, a salvação das pessoas, que acontece, repito, reconhecendo Jesus como Deus e Senhor, como Pedro acabou de dizer, e sendo batizado. Aí começa a entrar no caminho certo. Está vendo o quanto que nós precisamos rezar pela evangelização? Para que as pessoas elas reconheçam, aquelas que estão no paganismo, que estão fora de Deus, elas possam se encontrar com o verdadeiro Deus. Só que hoje existe uma confusão. Estão dizendo que todas as religiões levam a Deus, que todo mundo vai se salvar, que não precisa esse negócio de todo mundo ser católico. Meus irmãos, isso é uma mentira. Todo mundo tem que ser católico. E é o que eu costumo falar. Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Então Jesus é católico. Jesus não é de outra religião. Ele pede para os apóstolos irem a esses povos que não conheceram e que estão ali fundados nessas religiões falsas, para eles reconhecerem o Deus verdadeiro e se voltarem e serem batizados. Vocês estão vendo que eu estou sempre repetindo aqui, para que nós entendamos que nós que somos católicos, nós estamos no caminho certo, que nós não vamos abandonar a Igreja Católica. São os outros que precisam vir para que possam encontrar a verdadeira salvação. Quem são os católicos? São aqueles que dizem como Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Senhor. O nosso Deus não é Júpiter, não é Vênus. O nosso Deus é Jesus. Na pessoa de Jesus, nós chegamos ao verdadeiro Deus, que são essas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.